Os anos 50, a era de ouro do cinema 3D, popularização da TV e o constante medo do mundo acabar em uma explosão nuclear. Houve um aumento bem considerável de testes nucleares, o suficiente para o mundo parecer um episódio do Bob Esponja. E olha que mais tarde ia ficar bem pior. Todo esse medo em volta dos testes nucleares não só influenciaram a política, sociedade, mas também o cinema. Em 1953 é lançado o filme O Monstro do Mar, onde um dinossauro de espécie fictícia é descongelado no Ártico por causa das bombas nucleares. E é lógico que ele vai atacar alguma cidade americana. Aqui é onde esse tema de bombas nucleares despertando, ou até mesmo transformando animais comuns em monstros, começa a ficar bem popular. Vários filmes são produzidos e lançados com esse mesmo tema. Them, filme sobre formigas gigantes, O Monstro do Mar Revolto, filme sobre polvo gigante, Beginning of the End, são gafanhotos gigantes, e Tarântula, acho que esse é meio óbvio. Mas é em 1954 que é lançado o que mais marcou entre todos os outros, sendo lembrado e produzido sequências até hoje. A produtora de filmes japoneses Toho planejava lançar um novo filme, o Shadow of Glory. Seria um filme sobre um ex-soldado japonês que estaria ocupando a Indonésia junto com suas tropas. O filme seria filmado em cores e pela primeira vez Toho ia abrir o seu mercado para o sudeste asiático. Mas havia um probleminha. Um grande sentimento anti-japonês estava muito forte na Indonésia, o suficiente para que houvesse pressão política para a Indonésia negar os vistos da equipe. O produtor Tomoyuki Tanaka acabou indo para a Indonésia para renegociar com o governo, mas não teve nenhum sucesso. Durante o voo, ele teve a ideia de fazer um filme sobre um monstro gigante, baseando-se em duas coisas. Um é de um acontecimento real em 54, em que um barco pesqueiro japonês foi contaminado por um teste de arma termonuclear, a Castle Bravo dos Estados Unidos. E outro é o filme de 53 que eu já citei aqui. O que ajudou ele a seguir em frente com essa ideia foi que o assunto sobre bombas nucleares estava em alta na época. Sempre estava gerando notícias e discussões em todo o mundo, além, é claro, da onda crescente de filmes sobre monstros gigantes. A ideia foi apresentada para o executivo Yao Mori, que aprovou o projeto quando o diretor de artes Eiji Tsubudaya concordou em participar do filme, que mais tarde seria conhecido também como criador do Ultraman. O filme ele recebeu o codinome G. G é pra ideia de gigante mesmo. Agora eles precisavam de um diretor. Eles pensaram no cara que ia fazer o Shadow of Glory, mas ele acabou pulando fora. Então eles tiveram várias outras opções, mas uma acabou chamando bem mais atenção: Ishiro Honda, devido ao fato que tinha experiência durante a guerra, fazendo ele ser ideal para o filme por causa dos temas que seriam abordados. Eles tinham um projeto aprovado, um diretor e um diretor de efeitos especiais, mas estava faltando o roteiro. Tsubudaya apresentou um esboço feito 3 anos antes, que era de um polvo gigante que atacava navios no oceano. Em maio de 54, Shigeru Kayama, conhecido por ter escrito obras de ficção científica, foi chamado para desenvolver melhor essa ideia. Em apenas 11 dias ele acabou escrevendo 50 páginas, onde víamos Dr. Yamane usando capa e morando numa mansão gótica. Algo muito interessante sobre essa primeira versão é que ela foi publicada como romance uma semana antes do filme ser lançado, mas ela nunca foi publicada em inglês, ela ficou apenas no Japão. Então eu encontrei um projeto de fã chamado Projeto Kayami, em que o romance foi traduzido para o inglês e está disponível gratuitamente para quem quiser ler. É nesse romance que temos elementos muito importantes que serão levados para o filme mais tarde, como os navios de pescas afundando em meio ao fogo radioativo, uma ilha onde aldeões adoram um monstro gigante, o fogo mortal que sai da boca do monstro, uma nova arma assustadora que é usada contra a criatura, e o criador se suicida junto com o dispositivo para que ele não seja usado para a guerra. Takeo Murata e Honda escreveram o roteiro do filme em 3 semanas, em cima do romance de Kayama. Eles redesenvolveram personagens e adicionaram um triângulo amoroso, coisa bem comum nos filmes dos anos 50. Era para a criatura aparecer por completo bem no começo do filme, mas eles decidiram que ela seria mostrada aos poucos. No romance de Kayama havia várias críticas sobre bombas nucleares, tendo até uma narração bem detalhada e criticando os testes de bombas de hidrogênio. O Honda ele deu uma boa suavizada nessas críticas, já que ele achou meio inapropriado usar o acontecimento do barco pesqueiro japonês, que foi algo que realmente aconteceu, mas o tema anti-guerra e anti-bombas nucleares ainda permaneceram no roteiro do filme. Com o roteiro pronto, estava na hora de decidir algo fundamental para o filme. Como que seria a aparência do monstro? Kazuyoshi Abe ele foi contratado para desenhar a criatura, mas seus esboços acabaram não sendo muito bem aceitos. O monstro ele parecia muito humanoide, e sua cabeça tinha um formato de cogumelo. Por que será, né? Mas o Kazuyoshi continuou na produção para fazer os storyboards. Os storyboards são meio que quadrinhos do roteiro antes de ser filmado. Eles ajudam a deixar a cena mais fácil de ser trabalhada, dando aquela ideia onde vai ficar a câmera, os personagens, enquadramento e várias outras coisas. Teizou
Yoshimitsu e Akira Watanabe decidiram pegar referência nos dinossauros. Eles juntaram elementos do Tiranossauro, Iguanodon e Estegossauro. Yoshimitsu aí teve que esculpir 3 esculturas de argila e apenas a terceira foi aceita. Então eles tinham que fazer essa criatura se mexer. Tsuburaya, ele pensou em usar o stop motion, mas ele acabou optando por criar um traje, coisa que não foi nada simples de se fazer. 3 artistas tiveram que projetá-lo, usando vara de bambu e arame para o interior, adicionando malha de metal para reforçar a estrutura e aplicando camada de látex e borracha derretida. E essa primeira versão do traje pesava 100 kg. Haruo Nakajima e Katsumi Tezuka foram escolhidos para interpretar o lagartão, mas o traje ele era tão pesado que Nakajima acabou caindo. Eles meio que exageraram no látex, então eles dividiram no meio esse primeiro traje, para usá-lo em close-ups em que não apareceria o monstro por completo. E outro traje mais leve e menos detalhado foi feito para aparecer por inteiro nas cenas. Agora a gente chegou num momento meio complicado, o nome do monstro. O que não falta é a teoria de como surgiu o nome Gojira. O que é certeza é que Gojira é a junção da palavra gorila, que em japonês seria gorira, com a palavra baleia, que seria Kujira. Já Godzilla é apenas a tradução do nome para o inglês. Mas como surgiu esse nome? Aí ninguém tem certeza. Tem a teoria que diz que foi feito um concurso pela Torre para nomear o monstro. Já outra é que seria um apelido de um dos funcionários da Torre. Tem uma também que diz que a ideia de Gojira teria muito mais a ver com a aparência inicial do monstro. O importante é que esse nome não só ficou icônico na cultura japonesa, mas no cinema no geral. Agora a equipe precisava gravar o icônico Godzilla. O filme ele abre com os créditos iniciais. Enquanto o nome da produção vai passando, a gente vai ouvindo sons de passos, rugidos e a música clássica do filme. Trabalhando apenas com um som igual nesse começo, é excelente para fazer a gente imaginar como é essa criatura. Os passos eles foram feitos de um jeito bem simples. Eles pegaram um amplificador antigo que fazia esse som alto quando batia nele. Já o rugido ele é mais complexo. O Honda ele queria que a criatura rugisse, mesmo que répteis não façam isso. Então eles foram até o zoológico e gravaram vários sons de animais, e depois reproduziram em várias velocidades diferentes. Todos os sons acabaram sendo descartados. Então Akira Ifukube, ele foi até o departamento de música da Universidade Japonesa de Arte, pegou um contrabaixo, afrouxou as cordas e esfregou uma luva de couro nelas. O som ele foi gravado e reproduzido numa velocidade reduzida. O resultado ele ficou tão bom que a Toho começou a usar isso como padrão para fazer outros rugidos de monstros futuramente. Já a música icônica do filme também foi feita pelo Ifukube, que teve que usar bastante sua criatividade, já que ele não viu a versão final do filme. Ele só tinha um roteiro e as maquetes para se basear, além do prazo de uma semana. O próprio Ifukube ele disse que estava meio confuso com a produção do filme, então ele usou instrumentos de sopro e de cordas de baixa frequência para que a música lembrasse algo enorme. E assim surgiu a incrível música do filme, e de acordo com seu próprio criador, é o seu melhor trabalho. Então o filme ele mostra vários barcos sendo destruídos por algo que a gente não consegue ver. Só vemos a água ficando iluminada e o barco destruído depois. E isso faz com que a população fique bem agitada, querendo saber o que está matando os marinheiros. Mas o povoado da pequena ilha Odo tem a sua teoria. Lá existe uma lenda que um monstro gigante sai do fundo do oceano quando acaba os peixes, e vai até a superfície atrás de mais comida. Eles até fazem um ritual antigo que é uma tradição deles, mas a parte de sacrificar uma jovem mandando ela para o oceano eles deixam de fora. Apenas fazem a parte da dança, que não funciona muito bem, já que o Godzilla aparece à noite e destrói o vilarejo. E a cena ela é muito bem construída. A gente não vê o monstro e só fica ouvindo o som dos seus passos, e com a chuva forte dá aquela tensão extra, o que ajuda a disfarçar muito bem as miniaturas. E a gente já vê que são extremamente bem feitas. Às vezes você fica em dúvida do que é real ou não vendo hoje, mas o que entrega muito é quando aparece algum veículo. Aí não tem como. Você bate o olho e percebe na hora que é um brinquedo, como o helicóptero que aparece no final. A notícia acaba se espalhando e um grupo de cientistas são mandados para fazer coisas de cientistas. Eles chegam lá e o lugar tá todo destruído. Eles detectam com os aparelhos que a água está contaminada com radiação. O engraçado é que o Dr. Yamane ele encontra um daqueles baratão pré-histórico. E a primeira coisa que ele faz é pegar o bicho com a mãozona dele na água radioativa. Primeiro que se isso fosse um fóssil, o bagulho já ia esfarelar. O outro é que não deu nem 2 minutos que avisaram que a água tá com radiação. Então já era. Agora quem vai esfarelar é ele. O Godzilla ele acaba aparecendo. E uma atitude meio questionável da direção é que eles já mostram direto a cara do monstro. Eu sei que não mostrar um monstro por completo de uma vez faz com que a gente fique mais curioso de saber como ele é. Mas mostrar o rosto dele já faz a gente ter uma noção boa de como é sua aparência. Seria mais interessante
interessante se eles mostrassem outras partes do monstro que fizesse com que a gente tivesse mais curiosidade de saber como ele é. Isso é algo que o filme do Cloverfield entendeu e acabou fazendo muito bem. Mas o que é impressionante é que os atores e o Godzilla aparecem juntos na mesma cena. Isso é perfeito para dar a impressão que o Godzilla é realmente gigante, não um bonecão. A cena foi feita com os atores e o Godzilla gravados separadamente e provavelmente juntaram elas com uma impressora óptica. Depois a gente vê suas pegadas na praia, que foram pintadas em um vidro que ficava na frente da câmera e a praia de verdade ficava atrás. Técnica bem comum na época. Agora é a cena da conferência, e é aqui que o filme deixa bem claro que está criticando os testes nucleares, com provas concretas que eles teriam destruído o habitat do Godzilla, que seria o fundo do mar, e feito ele ter vindo para a superfície. O filme ele bota dois personagens para discutir na cena. Um quer esconder a existência do monstro e outro já quer avisar a população sobre seus perigos. O que é interessante é que o filme fala também um pouco sobre a imprensa. Sempre é um amontoado de equipes de jornais tirando fotos e fazendo perguntas em certas cenas. Vemos também algumas vezes notícias na tela falando sobre os ataques do Godzilla. Há também algumas cenas dos personagens assistindo notícias na televisão também. Até um repórter vai até a Emiko para pedir que ela o apresente ao seu amigo Dr. Serizawa, que acaba dando um foda nele. A questão aqui é que Serizawa sem querer criou uma arma que pode matar o Godzilla, mas ele esconde a sua invenção para que ela não seja usada na guerra. A cena dá a entender que é realmente uma arma meio assustadora, já que a gente só vê ele jogando algo no aquário cheio de peixe, em seguida a gente só vê a reação da Emiko. Chegamos no momento que é a primeira vez que a gente vê um Godzilla atacando uma cidade urbana. Vemos ele saindo do mar, invadindo uma estação de trem. Aqui há mais cenas de atores reais junto com o monstro, que é algo incrível. Um trem é descarrilhado pelo pé do Godzilla, e mesmo sendo obviamente um trem de brinquedo, a cena tem bastante tensão, já que ela alterna entre os passageiros que são atores reais e a miniatura sendo destruída pelo Godzilla, focando bastante no horror. Depois disso, o Godzilla só volta pro mar mesmo. A direção estava dividida entre o Honda e Tsubudaya. Eles precisavam estar em sincronia para que a reação dos atores estivesse condizente com a ação do Godzilla. Então Honda ia até o set onde estava o Tsubudaya gravando os efeitos especiais com o Godzilla, e Tsubudaya ia até onde Honda estava gravando com os atores, o que gerou certas intrigas, já que era Honda quem editava as imagens. Inclusive, era ele quem deixava espaços em branco onde seriam encaixados os efeitos especiais. Mas algumas cenas de efeitos acabaram sendo cortadas, o que não deixou Tsubudaya muito feliz. Mas o Honda ele acabou tendo a palavra final e os cortes não foram para a versão do filme, mesmo Tsubudaya desaprovando essa decisão. Então o Japão se preparava melhor militarmente, além de construir vários daqueles suportes de rede elétricas que seriam usados para impedir que o monstro entrasse na cidade. A Toho fez algumas negociações com as forças de autodefesa, para que eles conseguissem filmagens com militares, como a prática de tiro a alvo que eles editaram para parecerem que estavam atirando no monstro, e cenas de comboios também foram aproveitadas. Mas eles não tiveram tanta cooperação assim, então algumas filmagens foram tiradas da Segunda Guerra Mundial, mas não é nada pesado. Provavelmente são cenas de aviões chegando no aeroporto e de uns soldados parados, já que as filmagens dessas cenas estão com a qualidade bem mais abaixo do que no restante do filme. O Godzilla ele aparece mais uma vez e aquelas redes elétricas não fazem muito efeito. Ele apenas derrete com seu fogo radioativo. Nas filmagens eles as fizeram com cera e depois apenas aqueceram elas. Aí o Godzilla começa a destruir toda a cidade em miniatura, que precisou de 40 trabalhadores para construir toda ela. A escala da cidade foi feita de 1 para 25. Apenas o edifício da dieta, que foi feito em uma escala menor ainda. As estruturas foram feitas com finas tábuas de madeira, e explosivos foram colocados dentro delas, além de que gasolina foi borrifada para que elas pegassem fogo mais facilmente. A produção estava tão absurda que surgiu um boato que a Toho quase faliu. Isso era porque ela estava produzindo Godzilla e os 7 Samurais ao mesmo tempo, que foram as duas produções mais caras que a Toho tinha feito até então. Mas parece que foi só um boato. Tem até um artigo de um fã dizendo que não encontrou nada disso em nenhum livro. Parece que é só um boato que criou força na internet. O legal é que o mesmo ator que faz o Dr. Yamane também está no Sete Samurais. O único problema desse momento com o Godzilla atacando a cidade é que é bem perceptível a troca entre os dois trajes. Uma hora ele tá todo detalhado e bem feito e outra ele tá todo torto. E esse Godzilla ele é meio revoltado, tem uma hora que ele só vira uma ponte só de sacanagem mesmo. Então aparecem uns aviões que são nitidamente de brinquedo, e eles atiram mísseis que parecem fogos de artifício, e ainda não acertam um monstro de 50 metros. E o Godzilla ele fica mexendo as mãozinhas dele tentando pegar os mísseis, parecendo um bichinho, o que deixa ele meio fofo não intencionalmente. Então ele acaba cansando de brincar com os mísseis e apenas vai embora. Agora temos um dos momentos que possui maior influência da experiência de Honda na guerra, em que vemos um hospital cheio de
de gente ferida e com os médicos passando detectores de radiação nas pessoas. Provavelmente uma das cenas mais fortes do filme, já que elas foram baseadas nos acontecimentos de Hiroshima e Nagasaki, que foram consequências causadas pelas bombas nucleares. E no filme são consequências causadas pela destruição do Godzilla, que está atacando a população também por causa das bombas. No momento ele mexe tanto com Emiko que ela e Ogata decidem convencer o Dr. Serizawa a usar a arma secreta dele contra a criatura. É aqui onde a gente entende melhor sobre a arma. Ela se chama Destruidor de Oxigênio, então eu acho que é algo meio autoexplicativo. E também a gente viu o que ela realmente fez naquele aquário. Meio que ela só transformou os peixes em esqueleto. Eu tava esperando algo mais macabro pela reação de Emiko. Mas ser transformado em caveira deve ser a sensação mais agradável do mundo. Então tá valendo. Os personagens discutem, até que Serizawa decide usar a arma quando ele vê a destruição na cidade e o sofrimento da população pela televisão. Chegamos no final do filme que eles vão de barco atrás do Godzilla. Esse filme ele desenvolve minimamente os personagens, mas já é o suficiente para fazer a gente gostar deles, já que eles têm suas problemáticas e seus motivos para estarem ali. O Serizawa já foi dito aqui. Dr. Yamane é aquele personagem que não quer que o monstro seja morto por algum motivo. Aqui é bem plausível, já que o Godzilla sobreviveu à radiação. Ele quer estudá-lo para saber se ele consegue tirar algum benefício para a sociedade. A Emiko só serve para apresentar o Serizawa e a convencê-lo a usar a arma, mas pelo menos ela participa da cena do hospital. Até o menino que não faz nada ele serve para dar aquele ar de tempos de guerra, já que ele perdeu sua família e casa para o Godzilla, ele começa a morar junto com a família Yamane para ter onde viver. Mas alguém que achei meio inútil foi Ogata, já que ele é apresentado como um marinheiro da guarda costeira, então você acha que ele vai fazer alguma coisa, mas a gente não vê ele fazendo nada demais. Até quando o Serizawa ele vai mergulhar no fundo do mar no final do filme, o Ogata diz que vai junto porque ele sabe mergulhar e que o Serizawa é só um cientista. Mas na cena quando eles mergulham, o doutor fica segurando a arma e o Ogata ele não faz nada, apenas segura uma lanterna Michuruca que ainda está desligada. Esse efeito debaixo d'água foi feito com uma técnica mega difícil e complicada de executar. Eles apenas botaram um aquário na frente da câmera, nunca falha. Os dois encontram Godzilla e o Ogata ele é puxado de volta. E Serizawa ele ativa sua arma de destruidor de oxigênio, assim matando o monstro e morrendo junto com sua arma, conseguindo seu objetivo final de não a usarem nunca mais. O engraçado é que a arma faz a água borbulhar, e a gente vê os personagens na beira do barco olhando para baixo, onde estaria o mar. Mas quando a gente vê o barco de longe, na versão de miniatura, a água borbulhando está maior que o próprio barco. Então parece que os diretores não estavam com a sincronia em dia aqui. Mas a arma realmente funciona, e o Godzilla acaba virando um esqueleto, que foi feito com arame e borracha. O filme quebrou recorde de bilheteria no lançamento, sendo o filme que mais vendeu ingresso no primeiro dia, chegando a 33 mil ingressos, sendo o oitavo filme com maior audiência naquele ano. E já os críticos japoneses ficaram divididos. Alguns gostaram, já outros acusaram o filme de explorar a devastação generalizada que o país sofreu anos atrás, além do acontecimento do barco pesqueiro que ocorreu meses antes. Em 1956 é lançado Godzilla, Rei dos Monstros, que era o mesmo filme, ele só foi reeditado para ser lançado nos Estados Unidos. Muitas cenas foram cortadas e novas cenas foram gravadas com o ator Raymond Burr, com ele interagindo com os dublês para parecer que estava na produção original do Honda. Após as críticas positivas dos americanos, dizendo que o Godzilla retratava os horrores da bomba atômica, as avaliações dos críticos japoneses começaram a mudar positivamente. Até que o filme Godzilla não é só considerado como um filme clássico até hoje, mas como uma personificação, não de um medo que poderia acontecer igual nos filmes americanos, mas de um medo que já havia assombrado os japoneses e que poderia voltar mais uma vez.